A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos nesta manhã de domingo para a nossa escola bíblica dominical. Escola bíblica que aqui na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, tem a direção do nosso pastor-presidente, pastor Cisac Valadares, que nos concede esse espaço para que nós possamos, juntamente com os irmãos, meditar nessas lições que nós temos estudado durante toda a nossa vida. Afinal de contas, a escola bíblica dominical é um estudo sistemático da palavra de Deus, contínuo, e nós somente nos formaremos e teremos o nosso diploma lá no céu. Durante o tempo que estivermos aqui nesta terra, continuaremos estudando permanentemente a palavra de Deus. Afinal de contas, ela é uma fonte inesgotável. Ela alimenta a nossa alma e nos mantém em pé. Eu gostaria de convidar você que está nos assistindo pelas redes sociais, aos irmãos, para que nós façamos uma oração neste momento, dando início a essa lição de número 13. É a última lição deste trimestre este que nós estudamos a respeito da supremacia das Escrituras. E nós vamos para a última lição de hoje, pedindo a Deus que venha nos abençoar. Feche os teus olhos neste momento. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus nós estamos aqui para lhe pedir a tua bênção, a tua direção, a tua graça, que o Senhor abra nossa mente, ó Pai, para que nós possamos compreender a tua palavra, para que nós possamos nos alimentar da tua palavra, que a tua palavra venha em nós produzir coisas boas, venha nos direcionar, venha nos ensinar, venha nos redarguir, venha nos corrigir, Pai, para que andemos nos teus santos caminhos. Ó Espírito Santo, trabalhe em nossas vidas nesta manhã, que nós possamos, Pai, sair desta escola bíblica dominical melhores, mais conscientes da tua vontade, andando sempre, Pai, aleluia, nos teus caminhos. Em nome de Jesus eu te peço a direção, sabedoria e graça para ministrar essa aula. Amém. Meus amados, a lição de hoje, lição de número 13, vai falar sobre a leitura da Bíblia e a educação cristã. Basicamente, nós chegamos a este final de trimestre, sintetizando esta lição a respeito da importância da leitura deste livro tão maravilhoso, que são as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, onde nós, no decorrer desse trimestre, abordamos vários temas a respeito das Escrituras. Nós falamos sobre a autoridade da Bíblia, também a inspiração divina da Bíblia, a inerrância da Bíblia, a estrutura da Bíblia. Abordamos também como ler as Escrituras, tendo a Bíblia como um guia para a vida. A Bíblia transforma as pessoas. Nós vimos também que a lei e os evangelhos revelam Jesus. Falamos também sobre as histórias e as poesias que falam ao coração. As profecias despertam e trazem esperança. Nós vimos também em Lucas e em Atos o modelo pentecostal para os nossos dias. Nós vimos na lição de domingo passado, as epístolas instruem e formam os cristãos. E hoje nós vamos aqui falar sobre a leitura da Bíblia e a importância da educação cristã para as nossas vidas. O texto áureo da lição de hoje, ele nos diz, está lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Essa é uma instrução do apóstolo Paulo a Timóteo, em relação à importância de ler a palavra de Deus, exortar e ensinar baseado na palavra de Deus. A verdade prática, que é o que nós extraímos para as nossas vidas em relação a esta lição, é a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Vejam a importância da leitura e do estudo no sentido de ter uma fé firme, forte e também ter uma comunhão mais íntima com o Senhor. Esta é a verdade prática na lição de hoje. Caminhando para a leitura bíblica em classe, ela está baseada em 1 Timóteo, no capítulo de número 4, os versículos 6 ao 16.
Diz assim a palavra de Deus: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Então vejam a instrução do apóstolo Paulo a Timóteo a respeito da importância de ler as Escrituras e seguir as Escrituras e se manter no direcionamento que as Escrituras nos direciona, no caminho que as Escrituras nos coloca. Ele termina no versículo 16 dizendo a Timóteo: persevera nestas coisas. Então é algo que nós temos que fazer diariamente, constantemente. Também há outro verbo que ele utiliza, que é persiste em ler. Persiste. É algo que nós temos que fazer com persistência, com devoção, né, com insistência, porque nós sabemos que a nossa carne ela é fraca, e o desejo da carne é o repouso, é o descanso, mas a palavra de Deus nos ensina a respeito de persistirmos, de dedicarmos-nos a fazer a leitura. Para quê? Porque o apóstolo Paulo ele diz no primeiro versículo, no versículo 6, daqueles que nós lemos hoje: propondo estas coisas aos irmãos, serás o quê? Bom ministro de Jesus Cristo. Essa é a realidade de um bom obreiro, né? De alguém que exerce muito bem o seu ministério, de alguém que agrada a Deus na sua maneira de viver. Na lição desta manhã, nós temos alguns objetivos. O primeiro objetivo na lição de hoje é frisar que o crente precisa estudar a Bíblia até a volta de Cristo. É aquilo que eu disse logo no início. Nós não estudamos até nos formarmos ou ganharmos algum tipo de diploma. Não. Nós estudamos as Escrituras durante toda a nossa vida cristã. Cada vez que nós estudamos, é como um rio que nós mergulhamos e nos aprofundamos. Mas é um rio que não tem fundo, a profundidade dele é inesgotável. Então nós vamos conhecendo, prosseguindo em conhecer, e a palavra de Deus vai nos moldando, e nós vamos melhorando cada dia mais, de acordo com o que nós vamos buscando, persistindo e dedicando-nos a estudar. O segundo objetivo é evidenciar que a busca do Espírito Santo é primordial para a compreensão correta das Sagradas Escrituras. E isso é um ponto, irmãos, essencial no estudo das Escrituras. Diferente de quando você estuda qualquer matéria secular. Você estuda matemática, você vai pegar um livro com alguma referência de algum bom professor, você vai estudar aquilo que aquele professor escreveu, e você vai ter que ou contar com a ajuda de alguma outra pessoa para te explicar aquilo ali, ou então você vai ter que
tirar sua própria interpretação. A diferença quando nós lemos as Escrituras é que o autor e o próprio Espírito Santo de Deus está ao nosso lado, nos iluminando na interpretação dessas Escrituras. Então é algo que só ocorre com as Escrituras Sagradas. Por isso a importância de que buscando o Espírito Santo, de que orando, de que em comunhão com Deus, nós teremos realmente uma leitura e uma compreensão da palavra dele que nos aproximará do Deus, que é o Deus eterno e poderoso que nós servimos. E o terceiro tópico, o terceiro objetivo é enfatizar aqui a importância da escola dominical para todo cristão e explicar que a leitura bíblica deve ser uma disciplina diária na vida do crente. Vamos aqui para a introdução desta lição. Conforme está escrito na nossa revista, você pode acompanhar, a educação cristã ela tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter do cristão. Veja que ela é profunda nesse sentido. Ela trata de algo que é feito não da noite para o dia, mas ela trata de algo que é feito através de um processo contínuo. Ela fala sobre formação espiritual e ela fala sobre desenvolvimento do caráter cristão. Todos nós herdamos na nossa vida um nível de caráter, um nível de moral, um nível de ética que varia de pessoas para pessoas. Mas cada vez que nós entramos no estudo da palavra de Deus e entramos no sentido de educação cristã, nós estamos olhando para um caráter que é o caráter divino. Nós estamos olhando para uma moral que é a moral divina, para uma ética que é a ética divina. E os parâmetros desta ética, desta moral e desse caráter são elevadíssimos. Então nós olhamos para o nosso caráter, deturpado pelo pecado, pelas falhas que nós temos, e olhamos para o caráter de Cristo, para o caráter divino, para a moral divina, para a ética divina, e nós percebemos, através da palavra de Deus, que existe uma caminhada longa, para que nós possamos nos aproximar do perfil, ou do caráter, ou da moral, ou da ética ideal. E é por isso que esta formação e esse desenvolvimento ele é constante e permanente. A escola dominical, dentre outros, é uma agência educadora no contexto da igreja. A igreja que tem uma escola dominical ativa é uma igreja sadia espiritualmente, porque os crentes que frequentam a escola dominical, quem está presente em estudo sistemático da palavra, tem mais solidez na fé, tem mais firmeza, tem mais consciência espiritual e realmente tem um desenvolvimento espiritual e um desenvolvimento do caráter cristão. A fonte para o ensino nas escolas bíblicas dominical ou para o ensino nosso na igreja é a Bíblia Sagrada, é a Palavra de Deus. Não são outros livros seculares, ainda que nós estudamos livros cristãos de bons autores que complementam o nosso estudo, que nos ajudam a enxergar as coisas por outros ângulos, mas a fonte primária é a Palavra de Deus, a inerrante Palavra de Deus, que é o tema deste trimestre. A palavra de Deus que é a autoridade suprema de fé e prática para o salvo em Cristo. A leitura e o estudo das Escrituras servem de base para o conteúdo programático a ser observado tanto em sala de aula como fora dela. Então, estudar as Escrituras e o conhecimento que nós adquirimos desse estudo é que servem como base para a nossa vida, para a nossa conduta, não somente em sala de aula, mas fora dela. Afinal de contas, o que nós aprendemos e o que nós recebemos de Deus aqui numa sala de aula, num aprendizado da palavra de Deus, num estudo, através de uma mensagem, ela serve para que nós moldemos a nossa vida, não somente dentro da igreja, mas a vida de um cristão, ela deve ter uma regra de vida, uma conduta em todos os lugares em que ele estiver. Afinal de contas, o cristão, ele é colocado neste mundo como sal da terra e como luz do mundo, para iluminar um mundo que vive em densas trevas. Então você tem que brilhar não somente dentro da igreja, não somente numa sala de aula, numa escola teológica, você tem que brilhar também, reconhecer essa palavra e viver essa palavra em toda a tua trajetória de vida. Dentro da igreja, fora dela, na escola, no trabalho, onde quer que esteja.
Então esse é um princípio a respeito da educação cristã, e que nós vamos aqui agora entrar aí no primeiro tópico, lembrando que, ou tendo como palavra-chave, nesta lição de número 13, o estudo. Afinal de contas, nós estamos resumindo a importância do estudo da palavra de Deus, constante, persistente, através de uma dedicação, durante toda a nossa vida, e também diário. O primeiro tópico vai nos falar que a Bíblia é o livro-texto da escola dominical. A Bíblia, como livro-texto da escola dominical, já devia ser o chamariz mais importante para que todos os cristãos pudessem participar da escola dominical. Afinal de contas, a Bíblia, como um livro inerrante, como a palavra de Deus, né, ela devia chamar as pessoas já de forma a gerar nelas o desejo de estar presente, porque não há erro na palavra de Deus. Não há nada que a palavra de Deus nos ensine que traga algum prejuízo para a nossa vida. Mas tudo que a palavra de Deus nos ensina, ela traz benefícios para as nossas vidas, tanto espiritual quanto material. Então, através desse recurso, deste livro, as pessoas deveriam ter o prazer de estar presente na escola dominical. Muitos não frequentam, mas eu louvo a Deus pela vida daqueles que estão frequentes na escola bíblica dominical, porque tem um crescimento saudável na presença de Deus. Qual que é o currículo adotado? A escola dominical, ela é por excelência ensino bíblico. Nós não nos reunimos nos domingos de manhã para falar de outros temas aleatórios. Todas as nossas reuniões na escola bíblica dominical, aos domingos pela manhã, têm como tópico o ensino bíblico. As revistas que nós estudamos, elas integram um currículo de lições bíblicas. E nós temos revistas, grades curriculares para crianças, para adolescentes, para jovens e para adultos. Essas grades curriculares falam especificamente de lições bíblicas. A Bíblia, ela é o livro base para todo o seu ensino e aprendizagem. Vamos ver o que o próprio Jesus fala em João, no Evangelho de João, no capítulo de número 5, no versículo de número 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então vejam a importância de ter na Bíblia como um livro base para toda a aprendizagem cristã. O currículo da Escola Bíblica Dominical preserva a autoridade suprema da Palavra de Deus, como única regra infalível de fé e de prática. Vamos ver o que Paulo escreve na sua segunda carta a Timóteo, capítulo de número 3, versículos de número 14 ao 17. Timóteo, 2 Timóteo 3, 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada, é aqui que entra a autoridade suprema da palavra. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então veja a importância da palavra de Deus e o proveito que ela tem em nossa vida. Em vista disso, as doutrinas bíblicas reproduzidas no material didático, elas servem como padrão para o viver diário e a formação do caráter cristão. O conteúdo que nós estudamos nessas lições, eles expressam a ortodoxia professada pelas Assembleias de Deus, que conserva os valores e os princípios da palavra.
A Igreja Assembleia de Deus é uma igreja conservadora, que tem seus princípios pautados na palavra de Deus e segue exatamente essas doutrinas, as doutrinas dos apóstolos, que foram depois ratificadas pelos pais da igreja, pelos pais da fé. O conteúdo contribui para manter a unidade doutrinária da igreja, e ele atua como um antídoto para as heresias. Um cristão que participa da escola bíblica dominical, um cristão que faz o estudo sistemático da palavra, ele consegue identificar as heresias, ele consegue se afastar das heresias e manter uma vida espiritual saudável. Porque as heresias, irmãos, muitas das vezes elas surgem, ou na maioria das vezes elas surgem de falsas interpretações da palavra de Deus. Às vezes elas leem um texto, fazem uma falsa interpretação e criam uma heresia. Assim como um objeto falsificado, que vem de um país não tradicional ou não original, por um preço muito barato, e parece um produto original, assim também é a heresia. Ela parece uma verdade, ela está transvestida de verdade, mas ela é uma mentira. E é por isso que nós temos que estudar sistematicamente a palavra, dentro de uma ortodoxia, dentro de um conservadorismo, seguindo a hermenêutica bíblia, seguindo a unidade doutrinária da igreja, para que nós possamos nos afastar desse tipo de situação e desse tipo de perigo, que são as heresias. Subtópico de número 2, ele vai falar sobre a prática pedagógica. No contexto da escola dominical, é muito importante observar a metodologia, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. Desse modo, torna-se indispensável que o texto bíblico seja o referencial permanente da prática pedagógica. Nesse sentido, o ensino, preste atenção nisso, olha, o ensino, ele não deve ser limitado a uma transferência de conhecimento, mas, sobretudo, o estudo das verdades reveladas, ele deve instruir, expor e corrigir o erro, a fim de produzir verdadeira transformação na velha natureza humana. Então não trata-se de um professor de escola bíblica transferir o seu conhecimento, não. Nós estudamos a palavra de Deus juntos, nós aprendemos. A palavra de Deus, enquanto eu estou ministrando, ou enquanto um pastor está pregando, ou enquanto um professor de teologia está ensinando, ela atinge a mim, ela atinge ao pregador, ela atinge o professor, tanto quanto ela atinge a quem está ouvindo, no sentido de nos ensinar, no sentido de nos tornar melhores, no sentido de nos redarguir, de nos corrigir, de abrir a nossa mente para entender as verdades de Deus. E transformar a nossa velha natureza humana, tornar-nos melhores. A escola bíblica dominical terá cumprido o seu papel educacional cristão quando for perceptível as mudanças na vida dos alunos que atestem o novo nascimento e o crescimento espiritual. Então você vê resultado no ensino, quando as pessoas começam a mudar de vida, quando os desejos e objetivos dela passam a ser o céu e não as coisas da terra. É isso que nós vemos como evolução através dessa prática pedagógica. Subtópico de número 3, fala sobre o padrão ético e moral. A Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. O texto bíblico é divinamente inspirado e, portanto, ele permanece inalterado. A Bíblia não sofre nenhum tipo de alteração, nunca sofreu, e ela permanece o mesmo, e é esse mesmo texto que nós lemos e relemos e prosseguimnos em aprender cada vez que nós relemos. Os valores cristãos são permanentes, pois a sua fonte de autoria é imutável. É importante, irmãos, salientar isso, porque os valores do mundo, os valores da sociedade, eles não são imutáveis. Os valores da sociedade, eles mudam de acordo com a cultura, com o costume, com as épocas. Mas os valores cristãos, eles são imutáveis, porque a palavra de Deus não muda. Então é normal que a sociedade enxergue os cristãos como conservadores, como aqueles que inibem o progresso social ou cultural. Mas na verdade nós temos a nossa base de fé e de valores
e de ética e de moral, pautadas num livro e numa instrução de um Deus que é imutável, cuja palavra também é imutável. E é por isso que nós permanecemos nela. Em suma, a palavra de Deus não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos. Esse é um perigo da nossa sociedade. Procurar ajustar a palavra aos interesses culturais e sociais da nossa época. Muitos estão fazendo isso, criando o quê? Heresias, falsificando as verdades. Assim, no propósito de cumprir o seu papel de instituição educadora, a escola dominical também atua como multiplicadora dos princípios éticos e dos valores morais da fé cristã. A igreja que zela pelo ensino sólido das lições bíblicas, ela não é influenciada pelo erro, mas ela estabelece o padrão moral e ético a ser observado pelos cristãos. É isso que nós temos vivido no nosso dia a dia aqui, irmãos. Uma igreja sadia, uma igreja que preserva esses valores, que ensina esses valores, que estabelece esse padrão moral, esse padrão ético, balizada na palavra de Deus. E isso é uma bênção. Vamos, sintetizando esse primeiro tópico, a escola dominical é um espaço de incentivo ao estudo e prática das Sagradas Escrituras. Portanto, um lugar de crescimento espiritual, tanto individual quanto coletivo. Tópico de número 2. A educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. O conceito de educação cristã. A palavra educação, ela vem do latim educare, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora. É tirar da cegueira e levar à luz. Isso é educação, irmãos. No texto do Novo Testamento, destaca-se a palavra grega paideia. Paideia tem o sentido de instrução. O dicionário bíblico, Wycliffe, assegura que quando esta palavra ela é direcionada ou aplicada às crianças, elas têm o sentido de treinamento, o sentido de correção. E no caso de adultos, ela se refere ao que desenvolve a alma, corrigindo erros e controlando as paixões. Veja que nós podemos tratar essa questão da palavra educação cristã, tanto do ponto de vista literal, falando de crianças e de adultos, quanto do ponto de vista espiritual, falando sobre aqueles que acabaram de chegar à fé, que acabaram de receber Jesus Cristo, e que espiritualmente são comparados ainda como crianças que precisam ser alimentadas, dosadas, até que cresçam espiritualmente e se tornem homens e mulheres maduros na fé. Então essa palavra para aqueles que estão chegando, para aqueles que estão recebendo o Evangelho agora, ela tem o sentido de treinamento e de correção. E para aqueles que já estão há um tempo, que já conhecem, que já são maduros na fé, ela ainda também trabalha educando, corrigindo erros e controlando as paixões, que são naturais da nossa natureza humana. Então ela tem um papel fundamental, a educação cristã em nossas vidas. Em virtude disso, a educação cristã se fundamenta na revelação divina. Seu livro-texto é a Bíblia. Sua ocupação é o ensino sistemático e contínuo das doutrinas bíblicas. Os objetivos da educação cristã. O Senhor Jesus confiou à igreja a tarefa da grande comissão. Vamos ver o que Jesus determinou à igreja. Mateus 28, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versículo 19 e versículo 20. Vou ler o versículo 18 também. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então é Jesus dizendo a eles: portanto, ide, ensinai é paideia, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então veja a importância dessa comissão, desse ide. O ensino, ele deve continuar e ser constante. Jesus mandou ir. Jesus determinou que nós ensinássemos. Ele não disse ensine uma vez, não, é ensinar e tem o sentido contínuo, de continuação de ensino. Então é dever da igreja ensinar a palavra. Trata-se de uma ordenança proclamadora e de um mandato educacional. É responsabilidade dos discípulos evangelizar e ensinar. E nesse aspecto, a escola dominical desempenha com excelência o papel de agência educadora, porque ela evangeliza enquanto ensina, atendendo os dois lados da ordem de Jesus. Nessa compreensão, o saudoso teólogo Antônio Gilberto enfatizava que são 3 os principais objetivos da educação cristã. O primeiro deles é ganhar almas para Jesus. O segundo é desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão. E o terceiro é treinar o cristão para o serviço do Mestre. Irmãos, nós vemos que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vamos ver o que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo de número 10, no versículo de número 14. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então veja a importância de se falar, de se pregar, de se ensinar a palavra de Deus para que todos tenham o direito de ouvir e possam conhecer o verdadeiro Deus. Subtópico de número 3, a capacitação dos alunos. Capacitar significa tornar-se capaz, ou tornar capaz, preparar, qualificar. Na educação cristã, o processo de desenvolvimento do caráter e habilitação do cristão para servir no reino de Deus, ele acontece por meio do estudo acurado da Bíblia. Desse modo, os alunos são formados não apenas como leitores do texto bíblico, mas qualificados ao exame minucioso das Escrituras. Então, um aluno da escola bíblica dominical, um aluno que cresce no seu estudo da palavra de Deus, ele não é simplesmente um leitor, mas ele estuda sistematicamente, ele olha minuciosamente a palavra. A Bíblia, nós temos o privilégio de meditar nela, meditar na lei do Senhor. Então, cada vez que nós meditamos, o Espírito Santo nos ilumina e fala aos nossos corações. Então, isso é algo que acontece diferente de qualquer outra leitura secular. Somente na palavra de Deus nós encontramos esse privilégio de você ler, de você meditar, de você fazer esse exame minucioso e de você encontrar, através da presença do Espírito Santo, alívio, refrigério e direção. A Bíblia te tira de um ponto e te coloca no centro da vontade de Deus. É diferente de você ler, você não lê a Bíblia querendo trazer Deus para a sua vontade, você lê a Bíblia e Deus te leva para a vontade dEle. Essa meta somente pode ser atingida por meio da leitura diária. Irmãos, a leitura diária das Sagradas Escrituras. Esse é um ensino que o nosso pastor, o pastor Sisak, em todo tempo ele fala, ele instrui os cristãos aqui. Nós temos ouvido ele praticamente todas as oportunidades que ele tem sobre a necessidade que nós temos de diariamente orar e ler a palavra de Deus. São necessidades diárias. Assim como em nossa vida nós temos a necessidade de dormir, assim como em nossa vida nós temos a necessidade de nos alimentar, nós também espiritualmente temos a necessidade de ler as Sagradas Escrituras e de orar. Isso faz parte do nosso dia a dia.
e ler as Sagradas Escrituras sob a iluminação do Espírito Santo. E também da aplicação dos princípios hermenêuticos. Isso é muito importante, tá, irmãos? Parece uma palavra muito difícil, mas a hermenêutica diz respeito à interpretação das Escrituras. Então é importante que todos nós possamos ler sabendo essas regras de interpretação. Porque na Bíblia há textos que são literais, há textos que são figurados, né? Existem costumes da época, existem palavras que dizem respeito a costumes da época que precisam ser interpretados corretamente, senão nós vamos fazer uma salada e vamos fugir da verdade da palavra. Então é importante isso. Quer conhecer um pouco mais de hermenêutica, de padrão de interpretação bíblica? Venha para a escola dominical, faça um curso teológico, como nós temos na nossa igreja, o curso da ETAD. Lá você vai aprender regras de interpretação bíblica, que são importantíssimas para que nós tenhamos qualidade no nosso ensino e na nossa vida espiritual e de conhecimento da palavra. Sintetizando esse tópico, no Novo Testamento, Jesus Cristo é chamado por mais de 10 vezes de Rabi, ou mestre. Nosso grande mestre nos ensina continuamente sobre a importância da educação, exortação e instrução na palavra de Deus. Então, se Jesus ensinou, se Jesus disse que é na palavra dele que nós vamos ter vida eterna, que é através da palavra dele, que é a palavra dele que transforma, que é a palavra dele que a partir do momento que nós conhecermos nós seremos libertos, se Jesus disse isso, não tem outro lugar em que eu tenha que me aprofundar que não seja a palavra de Deus. Temos que nos aprofundar nela, temos que mergulhar nela, pois o próprio Jesus nos diz que é nela que nós vamos encontrar, é elas que contêm a vida eterna. Vamos para o nosso tópico de número 3. É preciso ler a Bíblia diariamente. A leitura e a disciplina cristã como subtópico de número 1. A disciplina, ela tem relação com castigo e punição, mas ela também significa ordem e obediência às regras. O termo discípulo está relacionado com a disciplina, e por isso todo autêntico discípulo é disciplinado. Veja como isso é interessante. Todo autêntico discípulo é disciplinado. É disciplinado ou ele cria um hábito. E isso tem que ser um hábito. O hábito de ler as Escrituras todos os dias é uma disciplina, é uma regra, é uma obediência a uma regra. As escolas militares, elas têm essa prerrogativa de disciplinar os seus alunos e criam neles certas condutas que se tornam hábitos, como por exemplo, levantar, arrumar a sua cama. Às vezes, na vida desleixada do dia a dia, sem uma regra, a gente levanta, deixa a cama bagunçada, etc. Mas disciplinas são boas, quando elas têm esse sentido de colocar ordem, né? E nós temos que colocar ordem também na nossa vida espiritual, sendo disciplinados em colocar um objetivo. Eu preciso acordar e fazer o meu devocional. Eu preciso acordar um pouco mais cedo e ler a palavra de Deus. Dedicar 30 minutos, mais 30 minutos para eu orar todas as manhãs, todos os dias. Isso é disciplina. Isso, irmãos, é como você começar a fazer um exercício físico, vou para uma academia. Nos primeiros dias os músculos começam a doer, dá vontade de desanimar. Mas depois você vai criando o hábito, aquilo começa a trazer um certo prazer, você começa a ir com frequência, da mesma forma é você criar uma disciplina e um hábito de ter o seu devocional de manhã, de fazer a sua oração e de ler as Sagradas Escrituras todos os dias. É um hábito que nós precisamos criar, demanda esforço, demanda dedicação e disciplina. Em termos gerais, o zelo espiritual de um discípulo de Cristo repousa na prática das disciplinas cristãs. Dentre elas estão a oração, a leitura da Bíblia e o jejum. A disciplina não é um meio de salvação, mas por meio dela conhecemos a perfeita vontade de Deus. A disciplina cristã requer regularidade,
e prioridade na busca da santificação. Portanto, a leitura bíblica, por exemplo, deve ser diária. Olha o que o salmista coloca no Salmo 119, versículo 97. Ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Então veja a importância da palavra de Deus como meditação diária, como uma disciplina nas nossas vidas cristãs. Coloque esse propósito na tua vida, irmãos. Coloque esse propósito na tua vida. Se você não começou dessa forma ainda, coloque a partir de amanhã, mas se dedique a fazer isso, se esforce a fazer isso. Para você vai ver uma mudança na tua vida espiritual e na tua vida como consequência em todas as áreas. Você vai ser abençoado. Dedique-se em ler, persista em ler. A leitura e o aprendizado. O aprendizado é parte intrínseca de um discípulo. Isso porque discípulo significa literalmente aprendiz. Uma máxima pedagógica afirma que ler é aprender. Desse modo, por meio da leitura da Bíblia, aprendemos acerca de Deus e do seu plano de salvação. Irmãos, afinal de contas, a Bíblia fala sobre Deus e sobre o seu plano de salvação, de Gênesis até a vinda de Jesus, e a salvação toda contempla o livro todo, até Apocalipse, porque trata da salvação e da eternidade. No Velho Testamento ela vai apontar para Jesus, que é o Verbo encarnado, o Filho de Deus, o Deus que se fez carne, para nos salvar, para resgatar a nós. Os evangelhos vão retratar a vida de Jesus, o ministério de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição. Os Atos dos Apóstolos vão retratar o início da igreja, depois vem as cartas paulinas falando a respeito da conduta cristã. O restante do Novo Testamento vai falar sobre a conduta cristã, culminando no Apocalipse, que termina com o final dos tempos, com a segunda volta de Jesus, com o milênio, com a eternidade. Então a Bíblia toda ela vai falar a respeito, né, vai nos ensinar constantemente a respeito de Jesus e do plano de Deus e do seu plano de salvação para a humanidade. Esse aprendizado orienta o discípulo a se tornar parecido com Cristo. Por isso, o aprendizado deve ultrapassar a teoria e ser aplicado na vida diária. Eu leio na Bíblia que minha conduta deve ser de uma forma, e eu não simplesmente leio na Bíblia que ela deve ser dessa forma. Eu passo a agir da forma como a Bíblia me ensina a agir. Essa é a diferença da leitura. Eu não leio e vejo como, esse é um bom princípio para se seguir. Não, esse é um princípio que eu devo seguir. É assim que a Bíblia trabalha em nossos corações. Ela vai nos moldando e nós vamos aprendendo. Paulo repreende aqueles que aprendem e que nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Quem são esses que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade? São aqueles que ouvem, mas não escutam. Eles ouvem aquilo que fala, mas não colocam dentro do seu coração aquilo que foi falado. Não praticam aquilo que aprenderam. É aqueles que acham que tudo que é falado para correção serve para o próximo, nunca serve para ele. E na verdade a palavra de Deus ela nos ensina e ela nos exorta. Não é porque realmente porque nós somos maus mesmo, essa é uma verdade. Mas é porque Deus nos ama. Deus nos ama, por isso que Ele nos corrige, é por isso que Ele nos exorta, para que nós andemos na sua vontade, para que nós andemos nos seus caminhos, porque se assim nós fizermos, nós seremos abençoados, porque se assim nós fizermos, nós teremos a eternidade. Então esse é o princípio da palavra de Deus, desse aprendizado, chegar ao conhecimento da verdade. Por essa razão, o apóstolo adverte a Timóteo a observar o aprendizado bíblico que o faria sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus.
Subtópico de número 3, a leitura e o devocional. Um dos aspectos da adoração é o culto devocional. Esse culto não se refere ao culto público que nós prestamos a Deus aqui no templo, em conjunto, em comunhão com os irmãos, nem aquele culto doméstico que nós nos reunimos com nossa família em nossa casa, mas aquele praticado de forma individual. É eu e Deus, é você e Deus. Esse devocional é aquele qual eu disse no tópico anterior, sobre a necessidade de fazermos. Especialmente é comum fazermos a cada manhã, ao agradecer a Deus pelo dia, ajoelharmos, orarmos, lemos as Escrituras, meditarmos nela, antes de qualquer outro exercício que façamos durante o dia, antes até mesmo de ir para o nosso trabalho, é tirar um tempo para o nosso devocional. Esse devocional, ele inclui oração, ele inclui o louvor a Deus e ele inclui a leitura bíblica. Essa atividade, ela fortalece a comunhão com Deus. O primeiro contato, a primeira comunhão, o primeiro diálogo que você vai ter no dia é com Deus. O primeiro aprendizado, o primeiro conhecimento, a primeira voz que você vai ouvir vai ser a voz de Deus. Irmãos, não tem como dar errado. Não tem como o dia ser ruim. Não tem como as coisas darem errado. Você vai ter comunhão com Deus, seu dia vai ser muito melhor. O devocional é também uma oportunidade para o estudo sistemático e indutivo das Escrituras, que por ação do Espírito Santo abre o nosso entendimento. O conhecimento bíblico ainda pode ser aprimorado por meio de pesquisas em periódicos, como por exemplo a nossa declaração de fé, que diz respeito a todas as nossas crenças, as nossas regras de fé, que expressa, obviamente, a ortodoxia pentecostal que nós professamos. Então esse devocional e essa leitura, irmãos, ela é muito importante para conhecer a Deus, para ser íntimo de Deus, para ter comunhão com Deus, para ter fé, para ter uma vida espiritual sólida, para ter maturidade espiritual, para ter crescimento espiritual, para estudar a palavra de Deus, para compreender a palavra de Deus. Você vai crescer na fé, você vai crescer no conhecimento, você vai ser uma bênção. Faça isso. Tudo que nós aprendemos nesse trimestre a respeito das Sagradas Escrituras, ela se resume nessa lição de número 13, sobre estudá-la, sobre persistir em ler, sobre dedicar-se a ler. Essa que é inspirada, que é inerrante e infalível palavra de Deus. Vamos ver a síntese desse terceiro tópico. Quem deseja ter Jesus como mestre, deve se portar como um disciplinado aluno. A prática diária da leitura bíblica é uma disciplina primordial ao genuíno discípulo de Cristo. Eu desejo Jesus como meu mestre, então eu preciso ser disciplinado, eu preciso ser um bom aluno. É assim que nós temos que ser, para que nós possamos ter uma vida abençoada aí na presença de Deus. Concluindo, irmãos, a nossa lição de hoje, a educação cristã fundamenta o seu currículo na inspirada, na inerrante e na infalível palavra de Deus, a Bíblia. Seus principais objetivos são ganhar almas, desenvolver o caráter e preparar o salvo para o serviço cristão. Nesse propósito, os seus alunos são instruídos à leitura e ao estudo da Bíblia, e, sobretudo, a pautar as suas vidas na autoridade suprema das Escrituras Sagradas. Aleluia! Dessa forma, meus irmãos, nós concluímos a nossa lição de número 13, a leitura da Bíblia e a educação cristã, onde nós vimos aí a necessidade e a importância de estudarmos. Estamos finalizando aqui mais um trimestre. Com a graça de Deus, estudamos a supremacia das Escrituras, vimos Deus nos ensinando através dessas palavras. Que Deus possa abençoar todos os irmãos que estiveram conosco durante essas lições. Logo iniciaremos um novo trimestre. Onde teremos aí mais 3 meses de estudo sistemático da palavra, sobre um tema maravilhoso também. Eu queria lembrar aos irmãos que nós
agora estaremos encerrando esse link e logo nós entraremos também com a ceia do Senhor. Continue ligado conosco. Neste domingo aqui nós estamos para cultuar a Deus, e depois que nós encerrarmos a ceia, você vai para a sua casa, você vai almoçar com a sua família, e não vai esquecer de retornar à noite às 18h30 para o culto da família. Então esteja presente, esteja participando conosco. Se você tiver impossibilitado de vir até a casa de Deus, assista, não perca as nossas transmissões. Mas se você puder, esteja presente em nossos cultos, esteja presente em nossa igreja. E venha sentir conosco a presença de Deus que tem sido derramada neste lugar. A cada dia que nós estamos aqui, o Senhor tem sido bom conosco. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. Nós iremos orar e nos despedir aqui, encerrando este trimestre. Feche seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te bendizemos. Muito obrigado pela oportunidade que nós tivemos aqui durante esse trimestre, aprendendo sobre as Sagradas Escrituras. E hoje, Pai, finalizando a respeito do estudo da Tua Palavra, que o Senhor abençoe cada um dos ouvintes, cada um dos alunos, assim como o Senhor tem nos abençoado nesse período, que a Tua Palavra possa, Pai, aleluia, trazer transformação em nossas vidas, que o Senhor também venha abençoar cada família, cada lar, cada pessoa que nos assiste, Pai, que nós agora também possamos cultuar a Ti, Pai, aleluia, neste memorial que é a Santa Ceia logo em seguida. Que o Senhor esteja conosco, esteja presente, Pai, como sempre estás. Nós precisamos da Tua presença, do Teu Espírito Santo. Fica conosco neste domingo, Pai. Nós pedimos a Tua bênção, a Tua paz, a Tua graça para nós, para todos que nos assistem. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Deus te abençoe. Amém.